A manhã de 31 de julho de 1992 viria a marcar para sempre a história criminal do país. Uma mulher é encontrada morta e esventrada num armazém numa cena nada normal para a polícia portuguesa. Um estripador. Mas ainda ninguém sabia que esse era apenas o primeiro crime de um serial killer a atuar em Portugal que nunca seria encontrado. Olá e sejam novos bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vamos falar de um dos maiores mistérios da história criminal em Portugal. Falamos do caso do Estripador de Lisboa. Em 1992, Portugal era tido como um país seguro, apesar do alto problema de drogas e toxicodependentes no país. Nada faria prever que no meio de tantas chamadas para a polícia chegasse uma que mudasse o curso da história da investigação criminal em Portugal. Uma jovem mulher foi encontrada morta num barracão de madeira nas traseiras de uma oficina na Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas, distrito de Lisboa. Homicídios não eram um caso assim tão estranho para as autoridades portuguesas, embora com uma taxa baixa. No ano de 1990 havia uma taxa a rondar os 2 homicídios por cada 100 mil habitantes, mas a cena deste crime em particular era algo nunca antes visto, e assim o entenderam desde logo as primeiras autoridades a chegar ao local. A mulher, posicionada com pernas muito abertas e afastadas, de barriga para cima, estava em roupa interior e saia levantada até à altura do peito. Tinha 2 golpes lineares e verticais profundos na zona do umbigo, com cerca de 4 centímetros. E alguns outros golpes menos profundos, como que aparecerem tentativas falhadas de perfurar a vítima. A cena estava muito desorganizada, mas também se tratava de um armazém, então não era todo fácil saber o que estava ou não relacionado com o caso. Na cena do crime foram também encontrados um barrote de madeira usado para espancar a vítima na cara e cabeça múltiplas vezes, um dente, 2 botões e 4.000 escudos, aproximadamente 20 euros, dentro do sapato da vítima. Era claro que qualquer que tenha sido o motivo, não tinha sido um assalto que escalou. Mas havia coisas em falta, desde logo a arma do crime. Não havia qualquer objeto cortante que pudesse ter sido usado para fazer o tal corte na barriga da vítima. Talvez o barrote de madeira deixado ali ao lado. E mais macabro ainda, a polícia não deixou de reparar que os intestinos da vítima tinham sido puxados para o exterior quase na totalidade da sua extensão. Embora muito pouco noticiado à época, o crime desde logo atraiu as atenções de várias pessoas ao local, mas uma família em particular. A filha não aparecia em casa desde a noite anterior e estavam preocupados que pudesse ser a vítima. Devido ao grotesco da cena em questão, a polícia foi quem fez o reconhecimento no local através de uma fotografia fornecida pela tal família e não havia sombra de dúvida que se tratava da vítima em questão, agora com nome e identidade. Maria Valentina Pereira Lopes, de 22 anos, o que comprovou também uma pulseira encontrada no local com as iniciais MVPL 22 de 6 de 1970. Valentina, ou Tina, como era conhecida, era prostituta e toxicodependente desde muito cedo. A sua primeira experiência com heroína foi aos 13 anos e conta-se que a entrada no AX poderia ter sido bem antes. Desistiu dos estudos muito cedo e tinha uma vida muito inconstante entre idas e voltas à casa dos pais e entre mudanças com namorados, muitos deles bem pouco confiáveis. A primeira vez que saiu de casa foi aos 13 anos para ir viver com o namorado e começou a prostituir-se também muito cedo, não só para se manter, como também para manter o seu vício de drogas. Consumia entre 17 a 18 mil escudos de heroína por dia, cerca de 85 euros, e cobrava aos clientes entre 1.000 a 1.500 escudos, cerca de 8 euros. Valentina era de figura franzina, magra, com cerca de 45 quilos, baixa de 1,50 m e morena. Trabalhava durante o dia na zona de Louros e depois de vir jantar à casa dos pais, onde vivia na altura do homicídio, ia trabalhar para a zona da Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas, junto ao supermercado do Pingo Doce. As suas colegas da zona diziam que muitas vezes fazia o seu serviço com clientes ali mesmo, no parque de estacionamento do supermercado, ou junto às fábricas, ou então, se o cliente não tivesse carro, conhecia um pequeno armazém de madeira nas traseiras de uma oficina que ficava a 5 minutos a pé, o sítio onde precisamente foi assassinada. Ali bem perto, há um ano atrás, foi encontrada outra mulher nas mesmas condições. Ela tinha as pernas para cima, com as mãozitas também para cima, e com um biquíni e um sutiã, e umas sapatilhazinhas. O estado do corpo tinha uma facada
tinha 3 facadas. Tinha uma em cima que foi a mais visível e a cabeça cheia de sangue. Uma facada grande sobre o corpo, e na parte de trás diz que tinha também 3 que eu já não pude ver porque eu fui logo a correr, chamei a polícia para chamarem a polícia para acudirem, estava aqui um corpo. As investigações policiais em 1992 não eram de todo o que são hoje em dia. A polícia científica por si só era uma novidade ainda embrionária e quem até recolhia as provas na cena, por exemplo, eram os próprios agentes da polícia, sem muito cuidado ou até conhecimento à época. Era tudo muito arcaico e ponderado pela razão e lógica de dedução, não tanto as provas materiais e cientificamente incontestáveis. Obviamente que o primeiro suspeito teria de ser alguém muito próximo da vítima, neste caso, o ex-namorado de Valentina, com quem tinha aparentemente terminado muito recentemente. Um homem de 40 anos, que a mim me parecia quase mais um chulo, pois não trabalhava e acompanhava sempre Valentina nas suas rondas. Era conhecido por andar sempre armado com uma faca e pistola. Ao contrário de Valentina, não era toxicodependente, mas segundo relatos dela à família, era muito violento, batia-lhe com frequência e, pelas palavras dela, seria capaz de a matar. Enquanto é interrogado pela polícia, o homem declara-se inocente, desmentindo inclusive alguma vez ter sido violento com Valentina. Diz que na noite do crime esteve com ela no local onde ela se prostituía, mas a pedido dela, porque tinha sido assaltada há pouco tempo e estava com medo. Diz que Valentina lhe pediu para comprar uns cigarros e que a última vez que a viu foi quando lhe entregou os tais cigarros e acordaram horas para se encontrarem no dia seguinte. Por ausência de provas, o homem é deixado ir. A polícia tenta continuar a investigação interrogando a família, clientes e amigos da Valentina, mas tudo parecia em vão. Não há qualquer pista a seguir. O caso ainda parece ficar mais confuso quando a autópsia de Valentina sai. A causa da morte foi perda de sangue, visto que Valentina estaria apenas inconsciente na altura dos golpes, inclusive o de tração para a remoção dos intestinos. Valentina, na altura da morte, tinha cocaína e morfina no sangue. Vestígios de pele foram encontrados debaixo das unhas da vítima, o que corrobora arranhões em autodefesa por parte dela. Mas a surpresa maior foi que, ao contrário do que parecia inicialmente, não tinha havido qualquer agressão sexual. A vítima não foi violada. A polícia judiciária estava mais estagnada do que nunca, numa altura em que a taxa de resolução de homicídios em Portugal rondava os 90%. Este caso iria ser o calcanhar daqueles da polícia portuguesa, embora nem eles nesta altura soubessem bem até que magnitude. A 2 de janeiro de 1993, uma outra mulher é encontrada morta numa espécie de barracão e tudo parece um déjà vu. Trata-se claramente de uma prostituta, de novo está seminua e com um corte de entre 15 a 30 centímetros na barriga. E apesar da confusão da cena de crime, dá para perceber que novamente grande parte dos intestinos foram puxados para fora pelo assassino. Já não restavam dúvidas de que aquele caso de julho do ano anterior não era um caso isolado. 5 meses passaram desde a morte de Valentina e por mais que a PJ e mesmo os mídia tivessem querido apagar e seguir em frente com este caso, ficou claro agora que não há como o fazer. Há um assassino em série na zona de Lisboa que tem obviamente de ser apanhado. As semelhanças com o caso anterior são abismais. Num barracão imundo, como foi descrito, de madeira, localizado por baixo de uma via ferroviária perto da estação da CP, na zona de Entre Campos, Lisboa, a vítima está de novo de roupa interior, mas desta vez descida, assim como as meias e blusa subidas, expondo a sua área íntima. Uma mini saia de ganga está de novo subida também até à cintura. A única coisa que não saiu do seu sítio foram as botas de cano alto e um casaco de cabedal da vítima. Mas é de notar que, em geral, esta cena está muito pior e mais gráfica do que a primeira. Em primeiro lugar, há mais sangue, a vítima está praticamente com a cara irreconhecível pela quantidade de violência que sofreu, de novo com um barrote de madeira, assim como murros e pontapés. Além disso, o corte na barriga é bem maior, além de outros cortes na zona do peito de 4 a 8 centímetros. E por último, uma novidade. Grande parte do intestino da vítima estava em falta. O assassino levou consigo um troféu, uma recordação do seu crime. Além dos intestinos, pelo barracão estavam espalhados outros órgãos da vítima,
pulmões, vesícula, fígado, estômago, coração e cólon. O assassino estava, sem dúvida, mais confiante por não ter sido apanhado e também mais audaz nos seus crimes, escalando o grau de depravação também. O sítio onde a vítima foi encontrada desta segunda vez era muito conhecido pelas prostitutas ali da zona e toxicodependentes que se injetavam ali também com frequência. Por isso é de imaginar não só o estado do sítio em questão, como também a confusão de objetos meio que a contaminar a cena do crime. Um puzzle autêntico. Mas finalmente a polícia tinha consigo uma pequena vantagem em relação ao primeiro crime. A arma do crime fora deixada no local, um gargalo de uma garrafa de cerveja partido e coberto de sangue. A vítima era Maria Fernanda Matos, de 24 anos, identificada rapidamente devido à denúncia do marido do desaparecimento da mesma. Era casada e tinha 2 filhos pequenos. Tinha sido mãe há 1 mês do filho mais novo. Tinha 1,56 m de altura, era morena, de cabelo curto e magra. Fernanda também era prostituta, mas as suas razões eram bem diferentes das de Valentina. Era viciada em jogo e daí a sua inconstância económica. Na noite de 1 de janeiro nem era suposto estar a trabalhar, ainda estava a recuperar da cesariana, mas vivia numa pensão e a conta tinha chegado. Em conversa com colegas, disse que por enquanto faria só trabalhos de sexo oral, pois ainda estava a recuperar da cirurgia. Teve 2 clientes nessa noite e logo a seguir foi para o bingo, onde perdeu tudo, coisa que era frequente e era um ciclo vicioso que costumava durar até às 6 horas da manhã. Regressou ao local na Avenida 5 de Outubro por volta das 3 horas da manhã e aí, sozinha, atendeu o seu terceiro e derradeiro cliente da noite. Na autópsia foi revelado que Fernanda não tinha entorpecentes no organismo, pois não era toxicodependente, e a sua causa de morte foi ligeiramente diferente da de Valentina. Um golpe na cabeça, assim como a perda de sangue na perfuração que tinha na barriga, muito provavelmente devido à maior luta com o homicida, pois não estava incapacitada por estupefacientes. Numa fonte li também que lhe tinha sido amputado um seio. De novo, a vítima não foi abusada sexualmente. Riposta. Quando se percebe que está numa situação de perigo, ela reage, ou pelo menos reage de forma defensiva. E ele, de facto, aqui dá-lhe muita pancada. Há aqui uma violência brutal sobre a vítima, uma violência tanta até conseguir postá-la no chão. Desenha de frente, atrás, até que começa a incidir os cortes de forma mais profunda, neste caso no abdômen, e rasga e retira-lhe e espalha os órgãos. É um fanático, só mesmo, uma pessoa mesmo doida que poderia fazer uma coisa dessas. Não vejo outra pessoa normal fazer uma coisa dessas. Eventualmente ele teria alguns conhecimentos em algumas manobras, por exemplo, conseguir retirar as vísceras sem as rebentar, etc., que requeria algum conhecimento, mas que podia não ser exatamente médico, podia ser de outra valência que lidasse com este tipo de coisas. Isso foi falado. À volta do local, curiosos rodeavam a polícia e o caso, mas estava longe de ser uma notícia de capa. O Correio da Manhã apenas noticia: barracão de prostituição escondia corpo de mulher. Os investigadores e mídia falam de uma desqualificação da vítima na altura em relação ao primeiro crime, o homicídio de Valentina, pois era prostituta e toxicodependente. Ninguém queria saber. Na altura ainda foi ponderado, inclusive, que a morte de Valentina poderia ter sido uma simples overdose e que os roedores trataram do resto. Os mídias na altura eram muito sensacionalistas e muito parciais, pois estávamos ainda numa sociedade muito conservadora, que há muito pouco tempo tinha saído de uma ditadura onde a igreja tinha uma grande presença e os valores de moral e família eram os alicerces da nação. Os jornalistas nem sequer relacionavam os casos e o pouco que mencionavam era muitas vezes incorreto e sem detalhes. A março de 1993, a RTP passa pela primeira vez em televisão uma reportagem sobre os 2 homicídios. E pela primeira vez é usado o nome O Estripador de Lisboa, alcunha dada pela polícia e influenciado pelo assassino de prostitutas do século XIX, Jack the Ripper, que fazia o mesmo às suas vítimas. Também Jack nunca foi encontrado. Por muito que a polícia tentasse traçar um comparativo entre Fernanda e Valentina, era muito pouco que elas tinham em comum. Fora o facto de fisicamente terem mais ou menos as mesmas características físicas, o que pouco ou nada pode dizer sobre o assunto, já que é a descrição de grande parte da população feminina portuguesa. E o facto, claro, de serem as 2 prostitutas. Mas nem a situação familiar, a infância ou até a área de residência de prostituição eram as mesmas. Começa a parecer às autoridades que as vítimas podem ser escolhidas
aleatoriamente. A polícia segue então para outras linhas de investigação, vai para zonas de prostituição conhecidas, avisando-as do perigo em que agora mais do que nunca estão, e também a sondá-las para saber se há algum cliente mais particular recentemente de que tenham tido conhecimento. As prostitutas queixaram-se de, nesta altura, o número de clientes ter baixado drasticamente, por medo, que se dirigem a todo o lado de táxi e que algumas até baixaram os preços para metade devido a toda a situação. É aqui que têm conhecimento também de 2 homens que levam prostitutas para descampados remotos na zona de Lisboa e aí as espancam violentamente e posteriormente violam. Estes suspeitos foram mais tarde capturados, mas depois de meses de investigação verificou-se que nenhum se tratava do estripador de Lisboa. No dia seguinte ao da reportagem da RTP1, a 15 de março de 1993, um novo corpo é encontrado no topo de uma rua em subida à porta de um armazém na Póvoa de Santo Adrião, Odivelas. A vítima, claramente uma prostituta, estava de barriga para baixo, parcialmente nua e com um corte profundo e extenso na barriga de 50 cm, quase perfeito. A polícia mal pode acreditar. O estripador atacou outra vez. A vítima era Maria João Rodrigues Vieira Santos, de 27 anos, e foi identificada pela própria polícia no local. Tinham falado com ela meses antes, era amiga e colega de Valentina, a primeira vítima do estripador, e foi assassinada a meros 250 metros de distância de Valentina. Maria João era também prostituta e toxicodependente, viciada em heroína e soníferos pesados e usava os mesmos locais que Valentina para se prostituir. Nos dias anteriores ao crime tinha dito a colegas que não atenderia clientes a pé, só de carro, mas tudo indica que o fez nessa noite. Foi também agredida à pancada depois de se despir e o corte brutal feito no seu torso foi utilizado para de novo lhe extrair os intestinos e outros órgãos. E de novo o homicida levou consigo troféus, desta vez parte do estômago, intestino delgado, parte de um rim, coração, fígado e baço. A vítima estava praticamente extinta de sangue. O assassino estava definitivamente a evoluir, tinha mais sangue frio. Os cortes pareciam ter sido de novo feitos pelo gargalo de uma garrafa partida, deixado ao lado do corpo. No local do crime ainda foram encontradas 2 notas de 500 e 2.000 escudos, pouco menos de 20 euros, e ainda um maço de SG Ventil vazio e 3 cigarros novos no chão, um direito e outros 2 pousados em forma de cruz, um sobre o outro no chão. Gonçalves chega ao seu armazém de mercearias e depara logo com um cadáver ali mesmo à porta. Imagem sangrenta no começo de um dia de trabalho. Levou de socos. É aquilo que eu pude ver, para evitar máximo de mas mesmo assim. Quando ela foi apertada no pescoço, tinha coisas copos no pescoço e estava. Depois voltada, o corpo está aberto. E até o fim. Está aberto. Aberto o corpo? O copo de cima a baixo. E havia aqui um resto de vestígios de órgãos bocados, que a polícia depois apanhou, dentro do cadáver. O Sr. Gonçalves diz ainda que o corpo da rapariga aparentava 20 e poucos anos de idade. Estava praticamente despido, vestia apenas umas cuecas. Pelo chão, para além dos órgãos intestinais, estavam também espalhadas várias roupas e umas botas. Por muito que a gravidade do crime assim o exigisse, a cena do crime não foi preservada porque o conhecimento não chegava a tanto. O armazém em frente ao local do homicídio estava a funcionar como se nada fosse. Mesmo assim, recolheram também impressões digitais completas de um pacote de leite que estava no lixo ali perto, não sei bem como ligaram ao homicida, e uma outra impressão digital lateral e parcial. Também um cabelo. Mas mais importante de tudo, havia 2 impressões do criminoso em sangue. Uma de uma pegada de bota, estilo caminhada militar, que mostrava um tamanho de calçado entre 40 e 42. E uma outra de uma palma de mão na parede da esquina antes de virar para a rampa. De novo, estes rastros deixados para trás iriam servir para a polícia os interpretar mais do que os analisar cientificamente. Os cigarros deixados em cruz foram lidos como um enigma deixado pelo assassino, muito à semelhança de outros assassinos, a dizer que terminou a sua missão. E a palma poderia significar quer um apoio na parede enquanto verificava se vinha alguém de outro ângulo, ou também que terminou a sua missão, pois estaria a limpar o sangue das mãos. A única coisa em concreto que esta palma deu à polícia foi o intervalo da altura do homicida. Teria entre 1,70 m e 1,75 m. Um morador ali perto, quando interrogado pela polícia, disse que ouviu na noite anterior uma mulher a gritar: "Luís, não faças isso". Uma outra colega de Maria João disse que a última vez que a viu estava encostada a um carro azul a conversar com o motorista.
José Luís, identificado pela polícia mais tarde. Era carpinteiro, tinha 50 anos e era casado. Admitiu conhecer Maria João e ter estado com ela na noite anterior, mas que às 10 horas da noite já estava em casa com a esposa, alibi confirmado por ela. Este foi só o primeiro Luís numa série deles que a polícia tentou apontar como estripador. Um vizinho de Maria João também, e até, e mais curioso ainda, o nome verdadeiro do escritor de um livro com um título bastante curioso, escrito 8 anos antes. O livro O Estripador de Lisboa. Embora bastante estranho, no livro as vítimas não eram prostitutas e era a história de um jornalista que em 12 dias mata 7 mulheres. Muitas delas, e passo a citar, com um ventre retalhado. Mais curioso ainda, a editora do livro tem sede em Odivelas, local de 2 dos 3 assassinatos. Mas a polícia acredita mais na hipótese que o livro possa ter inspirado alguém do que propriamente ter sido o seu escritor a cometer os crimes. Luís Campos, o escritor, nunca foi interrogado e esta coincidência nem sequer consta do processo. Após o terceiro caso, finalmente o interesse sobre os casos do Estripador de Lisboa é notório, aparece em jornais e na televisão a toda a hora. A polícia recebe milhares de pistas, pessoas inventam histórias para tentar culpar alguém por vingança pessoal, telefonemas do suposto criminoso, de ameaças e datas dos próximos crimes, e meses são perdidos em pistas falsas e tempo e recursos são perdidos em vão. O pânico está generalizado. Depois de 8 meses estagnada após o último homicídio, a PJ decide pedir ajuda ao FBI. Pela primeira vez em Portugal fez um perfil psicológico de um assassino. O Estripador de Lisboa era um homicida em série que mantém um modus operandi, desvendar as vítimas, que é bem extremo e não é normal ou típico. Tem pouca empatia e uma visão instrumental das pessoas. Sofre de psicose e ideias delirantes, talvez. A sua motivação não é sexual. O que é que o pode ter motivado a começar? Alguma mudança, perda, quem sabe que o desequilibrou, uma morte, por exemplo, ou alguma outra mudança. E algo reestruturante pode fazê-lo parar de novo. É desorganizado, porque as cenas do crime estão sempre uma confusão. É hedonista, pois tira o prazer da morte e tortura. Terá entre os 25 a 34 anos. É caucasiano e as pessoas dirão que é inteligente, amistoso e sossegado. Pode sofrer de problemas psicológicos e até já ter estado internado pelos mesmos. No trabalho tem um desempenho fraco. Vive sozinho ou com familiares mais velhos com quem tem uma relação de dependência muito forte. Vive ou viveu na zona de Odivelas, pois desloca-se a pé, em princípio, para os crimes, e 2 dos crimes foram ali cometidos. E o único que não foi, o segundo, aconteceu no dia de Ano Novo, no único local onde haviam prostitutas nessa noite. Devido ao peculiar modus operandi do homicida, o FBI disse para as autoridades estarem atentas a possíveis detalhantes a encaixar o perfil ou então médicos legais. Com base nestas características e outras denúncias, a PJ seguiu ainda mais 4 suspeitos. Um marinheiro jugoslavo que era conhecido por frequentar prostitutas sempre que vinha a solo e esteve em Lisboa na altura dos crimes. Mas após rusgas e interrogatório, nada foi encontrado. Um serial killer americano do estado do Massachusetts, conhecido como New Bedford Highway Killer, também nunca apanhado, que matou 11 prostitutas toxicodependentes em 1988. A ligação seria porque o Massachusetts é um estado muito conhecido pela enorme comunidade portuguesa. Foi inclusive colocada a hipótese de que pudesse ter fugido para Portugal e continuar aqui os crimes. Mas este serial killer apenas a estrangulava. Os crimes não escalariam tanto assim em Lisboa. Também um estudante, a médico legal, que tinha sido despedido por roubar órgãos e dissecá-los na cave, vivia com a mãe e emigrou para a Austrália depois do terceiro e último homicídio. A Interpol chegou a estar envolvida na investigação e a polícia chegou mesmo a colocar escutas nas chamadas que fazia para a mãe, onde se percebia uma relação claramente de dependência emocional. Cobria praticamente todos os pontos do perfil psicológico do FBI, mas nunca chegou a ser interrogado ou acusado formalmente de falta de provas. Regressou a Portugal em 1994 e ainda foi vigiado durante 4 meses, mas sem sinal de nada. Faleceu em 2013 e ainda hoje os investigadores dizem que era um dos suspeitos mais fortes. Também em 1996, em carta vinda de um imigrante português,
onde este conta que esteve preso com um homicida, Robert Berdan, que matou a mulher e uma vizinha e que lhe disse que tinha assassinado 3 prostitutas em Portugal. Era camionista, uma outra profissão muito comum em serial killers, e embora a PJ ainda o tenha interrogado na Bélgica e recolhido algumas impressões digitais, nem sequer as submeteu porque o homem não tinha estado em Portugal na altura dos crimes. Submeter provas para análise forense era extremamente caro nesta altura e tinha de ser feito em Londres. Desde 2008 que os crimes do estripador de Lisboa já prescreveram, não pode mais ser acusado ou penalizado pelos crimes, mesmo se chegarem à sua identidade. Mas em 2011 houve uma nova reviravolta. Tudo começou com um reality show em Portugal, A Casa dos Segredos, onde o conceito do jogo é uma pessoa entrar com um segredo e tentar guardá-lo até ao fim do programa, ao mesmo tempo que tenta descobrir os segredos dos outros concorrentes. Na sua segunda edição, Pedro Joel, de 23 anos, tenta entrar no programa com um segredo: sei quem é o estripador de Lisboa e ele é da minha família. A produção entra em contacto com ele para ter acesso a mais detalhes e ele revela que é uma coisa conhecida de toda a família e um tema recorrente de conversas. Revela ainda que é o seu pai, José Pedro Guedes, de 46 anos. Embora não entrasse no programa, a história chegou a uma jornalista do jornal Sol, Felícia Cabrita, conhecida por várias investigações criminais, como o processo Casa Pia ou o caso do Rui Pedro. Durante meses, Felícia Cabrita encontra-se com José Pedro Guedes, onde este lhe conta toda a história, que agora vive em Matosinhos, mas que na década 90 vivia em Alenquer. Entregou-lhe os diários que escreveu à época, deu detalhes mais específicos, como os de chegar de táxi para ir ter com as vítimas e que as matou por ter sido abandonado aos 2 anos pela mãe, que também era prostituta, e que fazia um corte na zona abdominal à procura do útero para o retirar. Confessa ainda que esteve imigrado na Alemanha e que aí assassinou mais, e confessa ainda um crime de uma prostituta em 2000 em Cacia, Aveiro. Por isso foi preso, porque foi o único crime que ainda não tinha prescrito. De novo foi notícia em todo o lado. O estripador de Lisboa finalmente identificado. Mas havia demasiadas inconsistências e incongruências nos detalhes dos seus relatos. Isso é por causa de uma mistura para o segundo. Não sei o que era. Está tomando de tempo. Só que disse que não faz todas iguais? Não, não sei. Tem que ter aquela massa que faz o tema. Ela não é. Pronto, ou foi porque não. Não, até que pela mão até estou complicada. Eu me pôr a pé e agarrei-me e tudo assim na mão. Não vi que foi na pessoa. Não vou voltar para o lugar, que fui eu dentro do dia que havia parte de não. Não, olha. Uma coisa ou outra, ela estava. Falei com ele. Eu nem tinha que usar isso para comigo, porque eu já estava trabalhando no emprego bem com o banho com conversa com ela. Depois que estava um pouco lá dentro. Ela estava um pouco triste, mas como a parte das coisas são lá fora. Mais tarde disse que tudo não passou de uma brincadeira. Nunca fui estripador de Cacia, nem de Lisboa, nem de Matosinhos, nem do Porto, nem nada. Nunca. Nem nunca fui, nem nunca serei. Nunca pensei que ia demorar tanto tempo a vir cá para fora. Ao princípio, quando entrei, pensei que isto vai dar para uma semana ou 2, vão pôr na rua porque vão ver que eu inventei tudo o que estava a inventar. Esteve 13 meses preso para a investigação e saiu com reprimenda do juiz apenas. Ainda hoje em dia surgem pistas. Em 2021, por exemplo, uma mulher diz que um amigo pode ser o estripador de Lisboa e até levanta a hipótese de que matou 3 mulheres porque a sua mãe teve 3 filhos e os abandonou. Alexandre Simas, investigador na época da PJ, diz: não há crimes perfeitos, a polícia é que falha. A polícia falhou por falta de elementos. Diz que pensa no caso todos os dias e ainda diz que este caso foi o maior azar da polícia portuguesa. Resta-nos as hipóteses a este misterioso caso. Seria o estripador um homossexual recalcado cujos encontros com prostitutas levassem a comentários que o fizessem perder a noção? Poderia estar envolvido no tráfico de órgãos? Poderia ser uma vingança a prostitutas toxicodependentes por ter contraído sida de uma ou por a sua mãe ser uma? E por que parou? Morreu? Foi preso? Saiu do país? Em teoria, psicopatas não param de matar voluntariamente. Como dizem os investigadores, o caso do estripador de Lisboa nunca acabou, vai ficar para sempre em aberto, arquivado judicialmente, mas aberto e sem respostas. Em Portugal, os crimes de homicídio prescrevem depois de 10 a 15 anos. Mas o caso pode não ser exatamente como o conhecemos
meses sequer. Pode mesmo tudo estar em aberto. Um jornalista do Correio da Manhã à época ainda pesquisou sobre outros 2 casos de prostitutas assassinadas. Ângela, de 22 anos, em novembro de 1992, também toxicodependente e morta por estrangulamento, encontrada numa ribanceira da Trafaria, em Almada. E Ana Cristina, de 24 anos, também toxicodependente, em fevereiro de 1993, encontrada estrangulada e nua num pinhal na zona de Belo Verde, no Seixal. Se assim fosse e todos estes crimes estivessem relacionados, estaríamos a falar de 5 mulheres mortas em 8 meses. Mas a polícia até hoje acredita que estes 2 últimos casos nada têm a ver com o estripador. Talvez de um imitador do estripador, mas nem os locais coincidem, assim como sinais que dão a entender que estas 2 últimas vítimas tinham sido mantidas em cativeiros com marcas de amarração nos pulsos e queimaduras de cigarro pelo corpo. Não um crime de ocasião, mas preparado com tempo. Sem falar que o ato que deu o nome ao estripador nestes 2 casos não se verificou. Então será possível que entre 1992 e 1993 Lisboa tenha conhecido 2 assassinos em série ao mesmo tempo? E como saberia ele os detalhes se nada estava a ser noticiado à época? Este mesmo jornalista diz ter recebido um telefonema, supostamente o estripador, a dizer que a sua missão e obra terminaram e depois desligar. O telefonema aconteceu pouco depois do 3º e último crime. E é este o caso do estripador de Lisboa. Não sei quanto a vocês, mas eu acho que só tive conhecimento deste caso em 2011, quando houve todo um ressurgimento nas notícias. Ainda hoje em dia não é muito falado, a não ser que haja uma grande reviravolta, o que é estranho, porque eu considero que talvez seja um dos casos mais puzzle que a polícia portuguesa já teve. Um serial killer em solo português a sair ileso com a magnitude dos crimes que tinha, com a magnitude de violência que tinha, acho simplesmente inacreditável. Aqui tentei falar-vos de algumas das teorias, de alguns dos suspeitos, no entanto a lista é imensa. A polícia não se pode dizer que não tenha feito nada, principalmente após ver que não era só um assassinato, eram vários. Tentaram fazer o melhor que sabiam à época, mas continuam sem perceber muito bem se o tal estudante de medicina legal era um dos suspeitos mais fortes, porque é que nunca foi interrogado, sendo que acho que foi um colega do trabalho onde ele tinha sido despedido por roubar órgãos, o tinha denunciado como uma pessoa suspeita, ou seja, pelo menos para interrogatório eu acho que teriam razões para isso, mas também achei bastante curioso o caso do tal José Luís, que era um cliente da Maria João e conhecido naquela zona, chamar-se Luís e ter estado também com a Maria João naquela noite, e o seu alibi ser a mulher dizer que ele estava em casa. Não acho que seja a forma mais segura de libar uma pessoa, por isso eu não sei. Para mim, acho estes 2 muito suspeitos e se calhar mais o tal José Luís, que tem tanta coisa que chama a atenção, não é? Teve com a vítima, se calhar uma das últimas pessoas a estar com a vítima. Era carpinteiro, ou seja, não sei, mas não sei. Digam-me nos comentários as vossas teorias, os suspeitos que vocês acham que foram mais fortes. Deixem-me também nos comentários se gostaram deste caso e ideias para outros casos. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye! Resta-nos as hipóteses. A única coisa em concreto que está fora o facto de fisicamente terem mais ou menos, mas depois de meses de investigação,